Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que acontecem na saúde suplementar e que são muito particulares. Geralmente, quando a gente fala de saúde suplementar, a gente fala dos planos de saúde, né, e as suas características que eles têm advindas da Lei 9656. E a gente fala muito de judicialização, né? Os planos de saúde são extremamente judicializados a ponto de terem que ter garantias em ativos suficientes para cobertura de processos judiciais. E essas mudanças que estão acontecendo no rol de procedimentos, ela vai gerar um aumento do ticket de sinistralidade das operadoras, né? Então existe todo um risco de negócio para uma operadora fazer isso. Como é que ela mitiga esses riscos? Né? Primeiro, tem que fazer uma boa regulação, né, dos procedimentos e uma análise muito criteriosa. Geralmente, todas as decisões judiciais elas são em favor do paciente, né? Elas são favoráveis ao beneficiário. E dificilmente você vai encontrar isso em outras situações, né? Quando existem contratos bem estabelecidos de garantia. Então, o maior problema das operadoras é exatamente a questão de extrema judicialização com extrema perda, né, de recursos financeiros advindos dessa questão. Tem operadoras que têm que montar uma estrutura de home care, por exemplo, porque uma decisão judicial foi favorável nesse sentido, mesmo tendo é, sendo fora do contrato. Né? A gente não pode deixar de pensar nisso. A judicialização não é simplesmente na questão de procedimentos, ela vai muito além disso. Ela vai na questão de medicamentos, fornecimento de medicamentos, fornecimento de consultas, né, prazos de atendimento, negativas de autorização, né? Então isso tudo acaba gerando uma enorme judicialização. E as pessoas esquecem que isso tem que ter um custo jurídico sobre isso, né? Então muitas operadoras, quando elas entram realmente em operação, né, elas iniciam sua operação, elas esquecem de se preparar para esses eventos. Então é muito complicado, né, você está começando a trabalhar a sua carteira de planos, né, você fez um plano ambulatorial, um plano hospitalar, bacana, registrou junto à ANS o seu plano de referência e acontece lá de uma pessoa, por exemplo, ter um evento grave e você ter que cumprir uma decisão judicial. A maioria das operadoras elas têm setores específicos para tratar de processos judiciais. Isso é uma operação cara, né? Uma operação de, de advogado, de recurso, de análise de contencioso. Isso tudo é bem caro e movimenta muitos escritórios de advocacia, tanto que existem escritórios de advocacia específicos para operadoras de plano de saúde, né? E escritórios de advocacia que são especializados em atendimento a esses clientes, né? Aí envolve Procon, um monte de coisa. E a ANS ela tem tentado fazer a parte dela nesses entendimentos com aquele programa Parceiros da Cidadania, né? Juntando o Judiciário, Procons dos estados, né? Ministério Público tem falado sobre essas questões de garantia de contrato, mas as decisões, na maioria, são desfavoráveis à operadora, mesmo que esteja dentro do contrato, né? Cumprimento de carências, é, manutenção do plano, inadimplência. Então tudo isso é muito difícil para você prever e falar assim, olha, só sinistra, ou esse mês eu não vou ter sinistro grave ou evento adverso, né, com relação a contencioso. Então as operadoras precisam de se preparar muito para isso, né? Não é uma questão simples de ser resolvida. Ela envolve toda uma mudança de cultura e a operadora precisa de estar perto do Ministério Público, precisa de estar perto dos juizados de pequenas causas. Ela tem que evitar o contencioso para evitar um desfecho
desfavorável para ela. Por isso que é importante as operadoras terem ouvidorias, né, para entender as reclamações dos clientes e tentarem contornar essa situação, né? A forma com as ouvidorias hoje em dia é utilizada, ela é ainda muito subutilizada, né? Uma ouvidoria ainda ela é extremamente mal conhecida pelos beneficiários de plano de saúde. E você muitas vezes consegue resolver problemas pela ouvidoria, porque a ouvidoria quer o melhor desfecho para ambas as partes, né? A ouvidoria geralmente é uma pessoa isenta, né? Uma pessoa que está ali para fazer aquele papel de ombudsman, né? Papel de curadoria, entre a reclamação do cliente e a intermediação da operadora. Então isso precisa ser muito claro, precisa ser muito objetivo e a gente precisa de tratar disso corretamente, né? E com urgência, com muito cuidado. Eu acredito que não tem uma operadora que não tenha recebido um processo judicial na vida. Toda operadora vai ser submetida a um processo judicial, seja por questão de tributação, seja por questão de atendimento e cobertura, seja alguma reclamação, sempre vai existir esse tipo de contencioso. E não há nada que se possa fazer, né? Você tem que ficar apenas atento a essas questões para evitar o máximo possível de dano e torcer para a conta não sair cara. E a conta sempre sai cara, porque as operadoras elas se preparam muito mal para estruturar a sua operação para o processo de judicialização da saúde, né? Então elas às vezes elas simplesmente se preocupam muito mais em vender o produto do que realmente prestar uma assistência de qualidade. Assistência de qualidade, menos problemas, menos jurídico, entendeu? A linha de raciocínio de qualquer operador tem que ser essa, mas não. Eles querem fazer a verticalização, né? A gente está vendo hoje em dia uma linha muito grande das operadoras com rede própria, com os seus custos todos gerenciados. E, na verdade, todos são, de certa forma, parceiros, né? E quando você verticaliza demais um segmento, o que acaba acontecendo? Você acaba tendo monopólios. E monopólios são ruins, monopólios são péssimos, porque cada hora você vai ter um problema diferente, advindo de uma mudança de tecnologia, de uma mudança de integração, e isso acaba comprometendo toda a parte de estrutura hospitalar, né? A gente perde o controle total das operações. E eu acho isso muito complicado, né? É essa reflexão do dia hoje sobre essa judicialização da saúde. É um problema polêmico, mas a gente precisa discutir, a gente precisa debater, né? Analisar por que existe tanta judicialização, pegar os processos de saúde e entender. E na hora que você começa a ler os processos de saúde e entender, você vai ver que são coisas que poderiam ser resolvidas de outra forma, né? Clareza na contratação, clareza das partes envolvidas. As pessoas simplesmente elas acham que o plano de saúde tem que dar tudo. Não é bem assim, né? E elas apelam para o judiciário, porque o judiciário vai olhar sempre em benefício da pessoa, do reclamante. Ela acha que o poder econômico de uma operadora de plano de saúde é alto, então ela não vai se preocupar muito com realmente o que impacta na operação daquilo ali e no custo. Infelizmente, isso é o Brasil e isso é lá fora também. Então, não tem jeito, a gente precisa de realmente repensar a saúde brasileira enquanto processos. Tenham um excelente dia, um bom dia de trabalho, fiquem bem. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe, comente, é muito importante. E não passarão.